Muito boa tarde aos ouvintes e telespectadores do Sistema Juruá de Rádio e Televisão. Quem está falando aqui é o jornalista Nelson Eliano e estou justamente na Assembleia Legislativa do Acre, onde o assunto de hoje não poderia ser outro. Trata-se do caso dos tapurus nas marmitex servidas para os pacientes do setor de nefrologia do Hospital das Clínicas de Rio Branco. Essa notícia foi veiculada em alguns sites e blogs aqui da capital Rio Branco e ontem, através de uma coletiva dada pela secretária de Saúde, o secretário de Comunicação, o secretário de Polícia Civil e outras autoridades do Estado, foi-se levantado a possibilidade de haver boicote, de haver sabotagem à comida do hospital. Esta manhã, aqui na Assembleia Legislativa do Acre, o deputado Major Rocha, do PSDB, levantou essa questão. Bom dia, deputado. Quais as acusações, o que há de estranho nesse caso e nessa apuração dos tapurus das marmitex do Hospital das Clínicas? Olha, veja, a situação é grave, a denúncia é grave e o que nos estranha é que depois da denúncia feita, o governo, ao invés de tentar esclarecer os fatos, ele tenta desqualificar os jornalistas, né? Ao ponto do jornalista, do secretário de Comunicação, Leonildo Rosas, quase agredir os jornalistas que publicaram as matérias, né? Agora nós fizemos o nosso papel aqui, apresentamos requerimento convocando a secretária de Saúde, convocando o diretor da Fundação Hospitalar, do Hospital das Clínicas, a nutricionista, né, e as pessoas que fizeram a denúncia para prestar esclarecimentos ao povo acreano. Acho que o povo do Acre merece uma explicação, merece saber o que de fato aconteceu, né, e não simplesmente ficar com ilação. E outra coisa que nos chama muita atenção é o fato desse caso ter sido encaminhado para a DECO, que é a Delegacia de Combate ao Crime Organizado. Veja, o encontro de larvas de tapurus na comida está sendo investigado pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado, né? Então isso é muito estranho e esse delegado já tem um histórico de trapalhadas, o seu Nilton Boscaro, né? Então assim, tem muita coisa estranha e essas pessoas precisam vir à Assembleia Legislativa, precisam esclarecer o povo acreano o que de fato aconteceu. O senhor, como policial da Polícia Militar, advogado e também jornalista, no caso, como é que o senhor vê essa maneira que foi abordado o tema, em que todas as outras linhas de investigação foram descartadas e só ficou a linha de sabotagem? Olha, de forma irresponsável, o governo tem que explicar e não tentar desqualificar ou acusar ninguém. E para irmos adiante nesse assunto dos tapurus, essas possíveis acusações do jornalista, eu vou falar com um jornalista bastante conhecido aqui no estado do Acre, no caso o deputado Edivaldo Souza, do PSDC. Deputado, o senhor é acostumado a noticiar fatos policiais na imprensa há 30 anos, como é que o senhor vê a investigação que só contempla um lado, ou seja, o de sabotagem, acusações contra os jornalistas que noticiaram o fato? Eu acho que todas as nuances de uma investigação devem ser seguidas. Não apenas só a sabotagem, mas ver se todos os equipamentos existentes dentro da unidade hospitalar estão funcionando adequadamente, na parte de cozinha. Agora, cabe ao jornalista reportar os fatos, cabe ao jornalista dar a notícia como foi feito. A imprensa não tem culpa disso. A imprensa não tem absolutamente culpa dessa história. Agora, cabe à Polícia Civil fazer uma investigação e chegar aos culpados. Agora, a pressão foi tão forte que a jornalista Lenilda Cavalcante, que foi sua companheira, inclusive, na televisão onde o senhor trabalha, acabou sofrendo um AVC pela pressão. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor acredita que houve realmente pressão por parte das autoridades governamentais sobre os jornalistas que noticiaram, que reportaram esses fatos dos tapurus nas marmitex? Olha, eu não acredito nessa palavra pressão. O que me deixa insatisfeito são os ataques feitos em redes sociais contra jornalistas, contra nós, que falamos, que investigamos, que denunciamos. Eu quero crer não haver uma ligação de uma coisa com a outra, da doença da colega Lenilda, com esse fato que foi noticiado. Eu quero crer que não haja uma coisa com a outra. Agora, jornalista tem direito a guardar sua fonte. Isso aí é constitucional e cabe ao jornalista divulgar aquilo que é verdade, que ele acha que é verdade. Se não fosse jornalista, os grandes escândalos desse país nunca tinham sido noticiados, a exemplo do escândalo do Collor, o escândalo do Mensalão e tantos outros por aí. Para opinar também sobre esse tema, um outro jornalista e, no caso, também líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Astério Moreira. Deputado,
O que estranha nesse caso dos Itapurus é que desde domingo pessoas ligadas ao governo vêm fazendo ataques, ilações, considerando os jornalistas que denunciaram o fato, que foi apurado na sexta-feira à noite no Hospital das Clínicas aqui da capital Rio Branco, de terem culpa, de poderem terem feito sabotagem para produzir matérias. O senhor, como jornalista, mais do que como deputado e como líder do governo aqui na casa, o que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que qualquer pessoa que esteja atacando jornalistas, ela é digna de repreensão. Ela é digna de repreensão. Agora, por parte do governador, foi que ele me disse. Primeiro, que a denúncia é grave. Segundo, que tem que ser apurada pela polícia. Terceiro, que jornalistas podem ter sido induzidos ao erro por uma suposta sabotagem. O governo está dizendo que teve sabotagem? Não, mas pode ter havido sabotagem, a imprensa ter sido chamada para noticiar o fato. Essa é a questão. Em momento algum, o governador Tião Viana está atacando a imprensa, até porque ele respeita a imprensa, é um homem democrático, uma pessoa que defende a liberdade de imprensa. Então, quanto a essa questão, a posição dele é muito clara, Nelson. É de investigação dos fatos. Se houve negligência por parte do hospital, os culpados têm que ser punidos. Agora, se houve sabotagem também, os criminosos precisam pagar por um crime que poderia levar uma pessoa à morte. Mas o que estranha, deputado Astério Moreira, é o fato de ontem, pelo menos o que foi noticiado pela imprensa, da coletiva dada pelas autoridades estaduais, é que se considerou praticamente uma única linha de investigação, que é a linha da sabotagem, e não uma linha em que pode ter havido algum tipo de problema nos equipamentos. Em suma, a investigação num caso sério como esse, que o senhor disse que o próprio governador Tião Viana reconhece, é muito sério. Por que não seguir as outras linhas? Na verdade, todos estão sendo seguidas. Os servidores, né, lá do Hospital das Clínicas, todos serão ouvidos. Os nutricionistas que trabalham. Ontem mesmo nós mandamos uma equipe lá para fazer uma reportagem lá no meu programa e a gente testemunhou a indignação desses servidores que trabalham ali, porque há muito critério em servir alimento às pessoas e em nenhum momento o governo tem relaxado nessa questão. Pelo contrário, há rigor no alimento para os pacientes. Portanto, ouvintes e telespectadores do Sistema Juruá de Rádio e Televisão, esse caso dos Itapurus, dos Marmitex, do Hospital das Clínicas aqui da capital, ainda vai dar muito o que falar. Nelson Liano Júnior, aqui da Assembleia Legislativa do Acre, para o Juruá Notícias.